Meu nome é João Costa, sou jornalista e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um convidado que tem larga experiência profissional e vai nos brindar os seus conhecimentos. Marcos Lessa, muito bom te ver aqui, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar com todos vocês, contigo, Kendi, e vamos em frente. Vamos em frente. Marcos, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, a tua trajetória profissional e como foi a escolha da tua profissão. Tá. Hoje eu sou farmacêutico bioquímico e atuo na gestão de contas de uma empresa de tecnologia ambiental. Mas vamos à trajetória. Eu, quando criança, fui escoteiro. Muito bom, rapaz. Exato. Maravilhoso. E ao aprender as questões de princípios e valores no grupo de escoteiro Bartolomeu de Gusmão, que ficava lá em Guarulhos, dentro da base aérea de Cumbica. De lá passei pelas escolas do SESI, e a Frederico de Barros Brotero, em Guarulhos. E então ingressei no Exército, do Exército fiquei o tempo necessário e ingressei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Puxa, que bacana! E no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ali é uma aprendizagem de relacionamento humano, bem como a questão, empiricamente, se coloca em prática a questão da inteligência emocional. O autocontrole. Exatamente. E ao longo da minha carreira, eu trabalhei lá há 29 anos, e tive a oportunidade de, nesse período, me formar em farmácia bioquímica industrial. E ao longo desses 29 anos no Corpo de Bombeiros, eu fiquei um ano fora da instituição para atuar numa empresa de química e cosmético. Quando eu retornei, eu fui convidado para ir para o Hospital Militar, que é o Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fica na Zona Norte. E trabalhei 4 anos, fiz grandes amizades. Lá no Hospital Militar eu falo que é o lado B da instituição, é a parte estritamente humana do profissional em si, porque ali é o cuidado da pessoa para a pessoa da instituição. Não é cuidar do profissional, é cuidar da pessoa. Exatamente. Para a vistas de que eu estava a aposentadoria chegando, eu pedi para regressar para o Corpo de Bombeiros em 2013 e aí trabalhei até 2016, quando eu me aposentei como segundo tenente. É a carreira das graduações de praça. Eu cheguei até a última hierarquia, vamos dizer dessa forma, dos praças. Bacana. Por isso você manteve esse corpo aí, todo dia treinando, fazendo as coisas lá também. Sim. O importante é que a gente, de fato, eu pelo menos, eu entendo que a gente não pode abrir mão daquilo que a gente construiu. E uma das boas questões é a manutenção da nossa saúde. Perfeito. No Corpo de Bombeiros, e também na saúde. E quando eu me aposentei, eu acabei me envolvendo com a UBS do bairro da minha mãe. Eu me tornei conselheiro gestor da UBS, Unidade Básica de Saúde. E na Unidade Básica de Saúde, eles me convidaram para participar do fórum da Conferência Nacional de Saúde. Para chegar na Conferência Nacional de Saúde, eles me delegaram. Então eu me tornei delegado de saúde municipal, e aí fui para delegado de saúde regional, delegado de saúde estadual e delegado de saúde nacional para a Conferência de Saúde que ocorreu no ano de 2019. E daí também acabei sendo apresentado por um grande amigo meu, que é o Carlos Eduardo dos Santos, que também trabalhou no hospital, também aposentou, e me apresentou a empresa que agora eu estou atuando como gerente de contas, que é a NM2 Tecnologia Ambiental, que faz pesquisa em desenvolvimento e operações em ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto Compacto Móvel, para atender
a demanda que existe afora do Brasil como um todo, né? Aqui no estado de São Paulo, pelo mapa hídrico, nós temos por volta de 5.600 leitos de água corrente e que são necessários o tratamento. A ideia e o objetivo é também atender a questão do marco regulatório do saneamento básico que está aí para todos nós brasileiros. Ok. Você falou uma coisa muito importante, porque você vê muito esse. O Rio Tietê nasce limpinho, ele vem vindo, quando chega naquela região de Mogi das Cruzes, lá que o esgoto é precário lá e tal, já começa a ficar. Não, é o contrário. Ele nasce na região da Condemate, que é o Alto Tietê, Salesópolis, e vai sentido capital, aqui onde nós estamos, para a região sul, né? Mas ele já vem sujo. Já vem sujo por conta que vários municípios, eles não têm a capacidade de promover a limpeza de suas... Guarulhos é um deles. Guarulhos é um deles. Então, imagina só, nós temos aí só no município de São Paulo, 645 municípios. Na região da cabeceira do nascimento do Rio Tietê, que é em Salesópolis, nós temos 12 municípios. Né? Só Guarulhos tem 1.200.000 habitantes. Na região como um todo, chega em torno de 3.600.000 habitantes, produzindo resíduo. E aí é onde é necessário ter a atuação e a observação do que fazer com tanto resíduo assim expelido. Igual eu vou falar assim, fora aquilo que se joga, que é lixo indevido também, né, mas só do ser orgânico. Uma pessoa que vive até os 50 anos de idade faz em média 3 toneladas de cocô. Tá? Olha a quantidade de pessoas que tem. Sim. Tem gente que faz mais até. Então, uma pessoa com até 60 anos de idade, ao longo da sua vida, fez 3 toneladas de cocô. Até 50. Até 50? Até 50. Onde está isso aí? Não, isso daí, eu sou professor de gestão ambiental, né? Verdade, então, verdade. Por exemplo, uma coisa também, porque às vezes o ar também não está tão bom. Uma pessoa, qualquer pessoa, nos pés, tá transpirando 100 litros de suor por ano. Só nos pés. Fora as ciras, e outras partes também, sem dúvida. Então, é bastante, né, o que significa. Você vê o mundo aí com quase 8 bilhões de pessoas, o planeta fica bravo também. Sim. Né, com esses maltratos aí. Né? Sim. Então, tem muita coisa para ser feita e teu trabalho é muito nobre, viu? E o bonito é assim, você como tendo trabalhado aí na corporação lá dos bombeiros, o teu olhar é diferente. Entendeu? Sabe por quê? Você foi treinado pelo olhar virado para a vida. Sabe? Entre tudo que ocorre, o mais importante é o salvar vidas. Né? Certo? Então, esse olhar é diferente. Isso é muito bom. Isso é fato. Aí uma coisa também que acho que você não sabe. Década de 70, eu fui instalar 190 Copom e 193 os bombeiros. Olha só, na década de 70. Eu lembro que eu levei. Bombeiro aqui na Praça Clóvis, de Vilapa, né? Que isso, exatamente, isso, era... ali. E como não tinha computador nem nada, eu levei aquele caderno grande, capa dura, tem numeração dentro, né? E a minha brochura, ele é fechado, né? Ele é assim. Aí eu peguei uma régua, coloquei assim, coloca assim, a data, né? Identificação, quem ligou e a causa. Né? Aí tinha umas 3 linhas ali. Tá? Só que não tinha o identificador de chamadas, que a gente hoje chama de BINA. Quem liga é o A, quem recebe é o B. Então o BINA quer dizer, B identifica o número de A. Certo. Mas não tinha esse identificador. Então muita gente passava trotes, e aí naquela ocasião a pessoa ficava impune. Então foi convencionado assim, precisa ter 3 chamadas para poder soltar uma viatura. Porque senão você ia lá e não tinha nada, entendeu? Certo. Mas na década de 70 eu ainda achava grande parte das chamadas era feita por mulheres.
E está lá registrado, lá, tem pode. Uhum. Uma escreveu, olha, pegou fogo na. Eu estou fazendo um bife, pegou fogo na panela. Vem aqui correndo. Tá assim. Que ele transcrevia o que falava, aí não gravava, mas pô, tem um outro que falou assim, eu estou com fogo no rabo, vem aqui hoje. Tinha esse tipo de coisa também. Sim. Nossa, cada hoje em dia ainda consta de um grande número de trotes ocorrendo no 93 e também no 90. Infelizmente, a nossa sociedade ela ainda está em depuração para o seu próprio desenvolvimento, em seu próprio benefício. Muitos ainda não entenderam que é necessário, de fato, nós termos a consciência do que é deveres, direitos, que é simplesmente respeitar o próximo. Né? E as instituições como um todo, seja na área da saúde, na área de segurança pública, elas estão aí para contribuir e colaborar para com a sociedade. É uma ferramenta de benefício para nós mesmos e nós temos que ir aprendendo, apesar de muitos, entre muitos, serem míopes, né? Nós temos que ajudar essas pessoas a compreender que, de fato, essas ferramentas são para nosso benefício, para que a gente possa evoluir. Né? Perfeito. Ô Marcos, e qual que é todo dia quando você acordava para ir dos bombeiros, o estado de espírito, como que é? Bom, porque às vezes você está bem, era chamado num incêndio volugoso, né? Como que é tratar a emoção desse momento? Bom, então, quando nós íamos, no caso, para uma operação envolvendo vítimas, nós todos ficávamos, claro, que com estado de alerta no nível máximo, né? Mas e aí, como é que faz o racional mandar mais do que o emocional? É o treinamento, é o preparo. Então, assim, quanto mais treinamento, mais preparo, mais você chegará numa situação de sinistro com mais segurança do que vai ser desenvolvido num trabalho em conjunto a toda a equipe. Né? Então, conforme é visto nas mídias sociais, na imprensa, chega a operação das viaturas do Corpo de Bombeiros, quem assiste verifica que é uma coisa só. Né? Realmente a gente vivencia uma unidade, realmente a gente vivencia um trabalho de corpo por conta dos nossos treinamentos. E o corpo, cada um tem a sua função e na sua máxima importância para que o resultado, que a gente chama de ocorrência, logre êxito ou a gente consiga minimizar o risco das perdas. É isso. Perfeito, tá? E muitas vezes a população olha e não entende. Então, eu lembro que no caso do Joelma, o primeiro do Andraus, tinha uma equipe lá jogando água no prédio, pegando fogo, e tinha uma outra equipe jogando nos prédios vizinhos, fazendo rescaldo, que aquilo poderia também pegar fogo, né? Sim. É uma técnica especial para isso. O fato é que nessa época nós não tínhamos os equipamentos de última geração que nós temos hoje. Né? Se hoje acontecesse algo como já aconteceu, a técnica foi sendo apurada e melhorada no decorrer do tempo e para gerar mais eficiência. Naquela época havia mais destemor e coração, vou colocar assim, e junto com a técnica. Hoje continua destemor, coração, técnica, mas nós temos equipamentos de última geração que isso aí faz com que tanto os profissionais do Corpo de Bombeiros se sintam mais seguros, quanto o resultado final a gente chega próximo daquilo que a gente desejaria conforme os nossos treinamentos. Né? Perfeito. E os hospitais também estão melhores do que naquela época, né? Os helicópteros também, né? A rapidez do contato com o rádio e tudo mais. Sim. Melhorou bastante. Sim, né? sim. Bacana. Então, parabéns aí por você estar sempre aceitando novos desafios. Obrigado. Né? E trabalhando bastante, viu? Obrigado. A tua vida é admirável mesmo. Obrigado. Agradeço pela oportunidade. Tá.
E na nova função, então, você tem trabalhado também bastante? Sim, o que a gente... Na realidade, assim, o que eu te parabenizo muito é assim, grande parte dos seus pais aposentou e falou, agora eu vou ficar pescando, fazendo não sei o que lá tal. Você ainda aceitou um desafio ainda mais forte, né? Sim, isso aí bem por conta dos meus pais. Os meus pais, muito embora tenham tido uma vida difícil, eles nunca fizeram, vamos colocar aí como corpo mole, né? Certo. Eles tiveram uma vida difícil, né? Meu pai veio de Minas Gerais, morou em Curtiço, minha mãe teve uma vida difícil, também morou em Curtiço. Só que no decorrer do tempo, meu pai, em 1956, ele conseguiu ingressar na Olivetti do Brasil, em 56. E na década de 70, eu já era nascido, eu ia buscar meu pai no aeroporto por conta que meu pai tornou-se supervisor-chefe de produção e foi designado para acompanhar a produção na Argentina, no Chile. Que bacana, né? E isso foi muito gratificante para mim, um espelho que eu tenho. Inspirador. A minha mãe, da mesma forma, foi na juventude empregada doméstica, mas trabalhou e formou-se, né, em técnico contabilidade, depois fez o então professorado, e ela tinha no fundo da nossa casa uma escola na época de datilografia, na década de 70 também. Então isso para mim é empreendedorismo. Né? Exatamente. E não tinha esse nome na época porque ninguém falava. Mas se tratava exatamente. Realmente. E o que eu mais ficava fascinado, por exemplo, é quando eu era criança, eu ia no supermercado, junto com a minha mãe, e encontrava jovens, né? Que falavam assim, Dona Antônia, muito obrigado por a senhora ter me ensinado a datilografia, graças ao que a senhora me ensinou, eu consegui ingressar numa empresa, tal. Então eu ficava fascinado com aquele resultado, né? E com isso eu trouxe para mim, né? Mesmo indo para a questão do funcionalismo público, eu tinha esse espírito empreendedor, né? Tanto que, graças a Deus, a instituição Polícia Militar fez convênios com N faculdades e eu tive a oportunidade de estudar no INSPER. Opa, que bacana! Pela Polícia Militar. Certo, né? Entendi. E foi maravilhoso. Sim. E assim, o INSPER é uma das melhores escolas de negócios aqui do Brasil. Né? Está aí FGV, INSPER e USP, eu não sei qual é, mas são essas três que estão aí à frente. E graças à instituição. E quando eu me vi na oportunidade, eu nunca parei, a verdade é essa. Né? Muitos falam assim, pô, mas por que não parou? Não parou porque está comigo aqui. Né? Esse é o Marcos Lessa. Perfeito. Então, Igor, obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Quem você deixar seus contatos. Sim, por favor, quem quiser fazer contato é o 11 940 760 410. Tá. E você tem rede social também? Quer deixar? Minha rede social no Instagram é marcos.lessa_chacon com K. Perfeito. Então, ótimo. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Marcos Lessa. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.